Covid gera estabilidade? É acidente de trabalho? Sim ou não? Saiu uma portaria e foi revogada. Como que fica? Bom, meus amigos, em um minutinho, bem rapidinho, eu vou falar dos efeitos de uma portaria que saiu no dia 1º de setembro, reconhecendo o Covid como doença do trabalho, e aí gera a estabilidade de 12 meses naquele cargo, naquele vínculo, né, de emprego, e a portaria foi revogada um dia depois, no dia 2 de setembro. E aí várias pessoas mandaram perguntas, vi vários vídeos de outros professores. Vou tentar falar em uma conversa descontraída e espontânea aqui, em termos, sem ter tantos termos jurídicos. O negócio é o seguinte, lá atrás, em abril, saiu uma medida provisória do Executivo reconhecendo que Covid, em regra, não era considerado doença do trabalho, logo, não gerava a estabilidade. Porque veja, antes de pandemia mesmo, quando o empregado sofre um acidente de trabalho ou tem alguma doença, olha na minha mão, relacionada às atividades que ele desenvolve, ele sai em benefício previdenciário e quando ele retoma, ele tem estabilidade de 12 meses, ele não pode ser dispensado. Com a pandemia, surgiu essa discussão e veio essa medida provisória, a 927, reconhecendo que Covid não poderia, em tese, em regra, ser considerada doença do trabalho. O Supremo, poucos dias depois dessa MP, o ápice do judiciário, entendeu que neste ponto contrariava a Constituição e a afastou, né, suspendeu os efeitos nesse ponto da medida provisória. E os aspectos práticos é que o Supremo falou, olha, vai depender do caso concreto, vai depender do caso a caso. Não há receitinha de bolo para a Covid ser ou não considerada doença do trabalho. E aí ficou assim, o empregado ou o empregador, dependendo do caso, tem que comprovar que pegou no local de trabalho, o local de trabalho não tinha as medidas e tal. Muito bem. Surgiu a portaria dia 1º de setembro, eu publiquei assim que saiu a portaria nos canais aqui, né? A portaria atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e passou a prever Covid como uma possibilidade de doença do trabalho e aí, consequentemente, estabilidade. Né? Um dia depois, a portaria, né, foi revogada, foi, até o termo correto, deixou de ter efeitos. Tá? Foi retirada. Saiu, tá, acabou. Henrique, chegamos no ponto do vídeo. E daí? Pessoal, eu vou analisar em dois aspectos. Um, trabalhista, e inclusive com efeitos no processo, e o outro no aspecto mais do poder executivo. Tá? Lembrando que cada professor, cada autor que grava um vídeo tem um ponto de vista e às vezes vocês vão ver outros pontos de vista, o que é rico para que você possa formar o seu. Tá legal? Olha, na área trabalhista, eu não vejo tantos efeitos práticos desta portaria. Né? Ela foi publicada e depois retirada. Por quê? Porque a doença do trabalho, a Covid pode ser sim doença do trabalho. Então, vai depender, né? Para mim, continua valendo aquela decisão do Supremo, que falou, olha, vai depender do caso concreto. Então, depende do caso concreto. Se você me permite dar um passo junto aqui, utilizando-se dos ensinamentos do professor Ellison Miessa, o processualista mais citado do país, atividade de risco incomum. Né? Então, aquelas atividades em que há uma presunção de que o empregado pegou Covid no ambiente de trabalho, como é o caso de saúde, aí cabe a contraprova para o empregador. Né? Ele fala, olha, eu sou enfermeiro, peguei Covid, fiquei afastado um mês. Retorna, em tese ele tem estabilidade. É doença sim do trabalho, porque veja aqui na minha mão, ó, tem ligação direta do que ele faz. Profissionais da área de saúde, quem atende o público, né? Enfim, então essas doenças, repito, de risco incomum, a contraprova lá cabe ao empregador. Ele que tem que afastar. Fala, olha, ele não pegou aqui, ele pegou na casa dele. Né? As outras atividades que eu vou chamar de risco normal, neste caso, pessoal, em regra, a prova é do empregado. Né? E aí, neste caso, o empregado tem que comprovar nas outras atividades que não, né, ordinárias, né, do dia a dia, que não trabalham diretamente com saúde ou atividades essenciais, ele, o empregado, que teria o ônus de comprovar que pegou no local de trabalho. Mesmo assim, né,
na teoria dinâmica do ônus da prova, cabe ao empregador também, neste caso, mostrar que adotou todos os procedimentos de máscara, álcool em gel, higiene. Então, nesse segundo caso, em resumo, risco comum, né, no dia a dia, atividades normais, no primeiro momento o empregado e no segundo também o empregador. Tá bom? Aspectos, em resumo, no direito do trabalho, a portaria entrou e saiu, mas não modificou na prática, no dia a dia. Lá para o executivo, é óbvio que para fins de concessão de benefício, a portaria do Ministério da Saúde, do ministro interino Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello, pode interferir no INSS, em âmbito interno, né? Então, ela tem um aspecto formal de reconhecer a Covid como doença relacionada ao trabalho, e aí tem reflexos lá previdenciários em âmbito interno do INSS, e aí agora não tem mais. Sob a ótica do direito do trabalho, muda muito pouco, tá bom? Vai depender do dia a dia. Todas essas informações eu trato também no curso Aprovação PGE, Direito do Trabalho, tem 8 aulas, e agora foi lançado o de processo, do professor Helison Miessa. É só acessar e assistir. Bons estudos.